Olá, meus amigos, meus amados irmãos, a paz esteja com vocês. Nesse domingo especial, esse domingo de Páscoa, eu gostaria de orar com você agora, nesse momento, logo no início, e depois nós vamos conversar sobre esse grande tema, a ressurreição de Jesus. Vamos ver o que a Escritura tem a nos dizer sobre essa história, sobre esse fato que mudou a história da humanidade e pode também mudar a sua história, a nossa história. Mas antes eu gostaria de orar com você. Pai amado, nós te agradecemos pela graça, pela esperança e pela tua ressurreição. Agora, neste momento, pedimos que o Senhor venha com a tua bênção sobre nós, que a tua graça esteja conosco, visitando todos os lares desse país, visitando os lares que estão em agudo sofrimento. Que a tua paz, a tua esperança e a tua graça chegue em cada lar no nosso país, abençoando todos os nossos governantes, todas as nossas autoridades, neste momento difícil de se passar. Mas nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, que a tua paz, a tua esperança esteja conosco e que a graça do Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe nesse momento especial, onde nós estaremos lendo a tua palavra e meditando sobre ela. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de meditar um pouco no livro de João, capítulo 20. Gostaria de ler os versículos e também dizer que essa passagem da ressurreição de Jesus, ela é narrada em todos os evangelhos, mas eu prefiro ficar aqui hoje com o capítulo 20 de João. Mas você pode encontrar em Lucas 24, você pode encontrar essa narrativa, essa mesma narrativa, com lógicas um pouco diferentes. Em Mateus capítulo 28, você pode encontrar também essa narrativa, em João capítulo 20, e também Marcos capítulo 16. Mas eu gostaria de ler com vocês o capítulo 20 de João. E nos diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meus queridos amigos e irmãos, aqueles que estão nos vendo neste momento, queria chamar a sua atenção com o seguinte tema: a maior e melhor notícia já dada em toda a história da humanidade. Nós podemos refletir sobre essa notícia, essa ótima notícia, essa excelente notícia que nos foi dada nesse texto. E hoje estamos vivendo 2 semanas de notícias horríveis, caóticas, péssimas, e quanto estamos carentes de notícias boas, notícias que possam preencher e encher o nosso coração de alegria. E essa é uma notícia maravilhosa que nós recebemos aqui através da Escritura, a ressurreição de Jesus, a maior e melhor notícia já dada em toda a história da humanidade. Uma notícia que transformou e tem transformado muitas vidas, milhares de pessoas, e também
com certeza, em todo o pleno do Espírito Santo de Deus, crendo na palavra de Deus, creio também que ela pode também transformar o seu coração e sua vida. Como se dá essa transformação? Como se passa isso? Como se dá essa história? Lucas, capítulo 24, versículo 1, também inicia a sua narrativa da seguinte forma: no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro para então dar continuação àquele rito de embalsamar ou colocar incensos, perfumes no corpo de Jesus. Era algo que fazia parte da época. E com surpresa foi que quando essas mulheres chegaram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio e com a pedra removida. Digamos que acontecer então a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus. E a mensagem de ambos os evangelhos, de ambos os escritos, é a seguinte: ele não está aqui mais, mas ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está aqui entre os mortos, Jesus ressuscitou. Perguntamos qual é o resultado dessa ressurreição de Jesus Cristo? Vencer a morte, a garantia da vida eterna. Esse é o resultado, receber a vida eterna. O resultado da ressurreição de Jesus é exatamente a vida eterna. A pergunta que se faz é por que os discípulos e os seus amigos não acreditaram no primeiro momento na ressurreição de Jesus. É muito óbvio, porque nós sofremos medos, nós tememos, isso é algo inerente do ser humano e tão necessário também. O medo é necessário, mas ao mesmo tempo os discípulos, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus, mas por alguns momentos, os momentos foram passando, a história foi encaixando, e de momento que eles começaram a acreditar. Em João 20, versículo 9 e 10, Jesus traz aí uma repreensão, entre aspas, aos discípulos e a todos nós, porque nós não acreditamos na ressurreição, ou seja, porque vocês não acreditaram, não estão acreditando na ressurreição de Jesus. E Jesus então recorre às Escrituras. Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam dar uma olhada nas Escrituras, no livro das leis, o livro de Moisés, o livro dos profetas e dos salmos, né? Nós sabemos que era a escritura, então, da época, era exatamente as leis, os livros de Moisés, os profetas e os salmos. Então era ali que os discípulos deveriam recorrer, era ali em que os discípulos deveriam recordar como seria, como se passaria essa ressurreição. Lembrando que a ressurreição é algo inusitado, era algo que não havia acontecido, então por isso tanto espanto, né, na vida dos discípulos e até mesmo daqueles que seguiam Jesus de uma forma mais distante. Diante dessas fontes primárias que Jesus citou, que era exatamente a apologética, ou seja, os livros de defesa da fé, Jesus então começa a enumerar algumas provas escritas, fontes primárias. A primeira prova que Jesus demonstra é a prova física, do seu corpo, do seu estado, e Jesus ali também alimentou com os discípulos na praia. Jesus também, alguns escritos nos demonstram a aparição de Jesus para algumas pessoas, e depois para um número de discípulos, e depois para um grande número de discípulos. O apóstolo Paulo vai argumentar lá em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 5, que Jesus Cristo estivera com as mulheres, com os discípulos, com os seguidores de Jesus, e tendo visto Jesus, mais de 500 pessoas aproximadamente viram Jesus
nesse inteirinho entre a ressurreição e a sua ascensão ao céu. De forma que as provas estão sendo reunidas, de forma que os fatos estão sendo reunidos para que você e eu possamos crer nessa história, nessas promessas e nessa notícia maravilhosa, essa notícia que jorra em nosso coração a alegria de saber que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Várias advertências Jesus já fizeram aos discípulos durante o seu ministério, referente à sua ressurreição, que Jesus haveria de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, e ressuscitar ao terceiro dia. Diante desse texto, diante desse momento, dessa introdução, eu gostaria de pensar com você, gostaria de conversar com você, meu irmão, meu querido amigo, a respeito dessas grandes verdades que estão escritas nos evangelhos. A primeira verdade que nós deveremos considerar, que você deve considerar, é que ele está vivo. Jesus Cristo está vivo, eu repito, Jesus Cristo está vivo e ele vive. Ele vive, ele é o único que venceu a morte. Ele é o primeiro. E com ele também nós venceremos a morte e viveremos para sempre, eternamente com ele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vai nos dizer que ele é a primazia. Ele foi o primeiro a ressuscitar e com ele também nós ressuscitaremos. Estaremos com ele, aqueles que dormem estará ressuscitando com ele, e aqueles que estiverem na volta de Cristo estará subindo com ele. Essas são as promessas da Escritura. E com Deus, meus queridos amigos e irmãos, há sempre uma possibilidade melhor. Quando nós servimos a Cristo, quando nós servimos a Deus, sempre vai existir possibilidades melhores e maiores, porque nós estamos diante dele, do soberano Deus, do soberano Senhor, que venceu a morte, que venceu o tempo, que venceu o ar, que venceu todas as possibilidades, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, nos dando vida. A Escritura, ela vem gradativamente nos avisando e nos ajudando a entender sobre a ressurreição. Jesus citara a lei, os profetas. Jesus citou os salmos, o salmista, o Davi mesmo, ele faz uma pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Vendo a possibilidade da ressurreição. Então a ressurreição não é apenas um sonho. A ressurreição não é apenas um conto de fada. A ressurreição é uma realidade que aconteceu de fato com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas possibilidades são comprovadas, são narradas, são repetidas ao mesmo tempo na Escritura. Em segundo lugar, ele deseja que todos os seus seguidores anunciem a todas as nações. O que significa isso? Jesus recomendou, ou os anjos recomendou às mulheres, aos discípulos, que pudessem falar isso, testemunhar isso, esse grande milagre, essa graça de Jesus. E a todos nós, eu me dirijo a você, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, nós precisamos anunciar Jesus a todas as nações. O texto lá de Lucas 24:47 vai nos dizer: vós sois testemunhas. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo até que ele volte. Em Mateus 24:30 vai nos dizer que Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Muitos estarão até mesmo assustados com a sua volta, mas Cristo voltará. Enquanto Cristo não volta, nós precisamos anunciar a volta dele até que ele volte. Em terceiro lugar, a verdade que nós devemos assegurar é que diante de tantas notícias negativas e desanimadoras, meus queridos, há uma esperança que apontará para a eternidade. Há uma esperança que nos dará alegria para sempre, pois Jesus é o pão da vida, ele é o alimento constante e eterno.
Jesus é a água que nos alimenta, que tira a nossa sede eternamente. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus, ele é a justiça, ele é o rochedo, ele é o guarda de Israel. Ou com tantas qualidades que Jesus possui, nós podemos confiar nele, porque ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos garante, ele lhes garante a vida eterna. Em quarto lugar, que apesar do caos e aparente desordem, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lucas 24:13 nos conta a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos provavelmente não é aqueles que estavam mais diretos a Jesus, como os 12, mas provavelmente aqueles que pertenciam àqueles 72 discípulos. Eles estavam decepcionados, achando que Jesus não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Eles estavam desolados, tristes, abandonados, mas Jesus, ao meio daquele caos, Jesus entra no meio daqueles dois discípulos e ali lhes pergunta: o que aconteceu, o que houve? Pois Jesus Cristo está vivo. Eu lhes dou a notícia, ele ressuscitou. Vá para a Galileia que eu estarei lá na Galileia encontrando com vocês. Com toda certeza, Jesus Cristo ressuscitou, dando alegria àqueles dois discípulos. Continuando em quinto lugar, sendo Filho de Deus, dando a sua própria vida por amor de muitos. Em João 3,16 de Romanos 8,5 vai nos dizer a verdade. Em quinto lugar, então, sendo Filho de Deus, dando a sua própria vida por amor de muitos. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 8,5, porque ele prova o seu amor para conosco, sendo ainda nós pecadores. Meus queridos, precisamos entender que nós precisamos arrepender dos nossos pecados e reconhecer Jesus como o único Salvador de nossas vidas. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 3,23, que somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. O que precisamos fazer é arrepender dos nossos pecados. E o arrependimento, em Romanos 10,9 e 10,13, ele vai nos apontar que nós devemos confessar com a nossa boca os nossos pecados, pois ele vai ser fiel e justo para nos perdoar. Então, o que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é arrepender dos meus pecados para chegar a Deus. Pense como os anjos. Os anjos ali disseram: ele não está aqui mais. Pense na fala dos anjos para com Maria e para com as mulheres que estavam lá no início do túmulo, bem na entrada do túmulo de Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu creio que neste domingo de Páscoa, você precisa refletir, e eu preciso refletir a respeito da ressurreição de Jesus, da vitalidade e da vida de Jesus, porque Ele nos dá a vida, Ele tem nos dado a vida, e Ele dará a vida a você eternamente. Nós temos aqui em João 20, versículo 31, o João escrevendo: essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida eterna. E Ele quer que você tenha a vida eterna. Meu amado, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, você que está me vendo neste momento, eu quero que você faça a sua conclusão ao lado de Jesus. Creia em Jesus, porque crendo em Jesus, você tem a vida eterna. Você não terá, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse domingo de Páscoa, onde você já recebeu várias mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todos os meios sociais, você já ouviu mensagem de vários pastores no Brasil todo, graças a Deus, que nós estamos nos aproximando de Deus, porque durante essas 2 semanas nós estamos aí em nossas casas, não podendo ir ao templo, não podendo ir à igreja, mas estamos mais unidos do que nunca, estamos mais juntos do que nunca. E você talvez que nunca parou para ouvir uma mensagem de Jesus, a respeito de Jesus, talvez hoje você tenha essa oportunidade de fazer isso. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Um abraço a todos.